que fazer quando a resposta não chega? O que fazer quando a cura não vem? O que fazer quando Deus não responde o que você está perguntando para ele há anos? É Deus. A gente tem que entender que é o seguinte, que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. A gente só tem que confiar, cara. Eu falo que o oposto de confiar é desconfiar. E desconfiança gera distanciamento. Quando você desconfia de alguém, opa, deixa eu ir por aqui que esse cara é estranho. Sim. Com Deus é a mesma coisa. Se você não confia, você desconfia. Se está desconfiando, tu tá longe de Deus. A gente se esquece que Deus ele não é só o Deus dos pastos verdejantes, mas ele também é o Deus do vale da sombra da morte. Fala pessoal, tudo bem? Que alegria te receber aqui mais uma vez no On Fire Talks. E hoje eu tenho um amigo muito especial. Vocês sabem que eu sempre trago um amigo que tem história, um amigo que vai nos inspirar. E hoje vem direto de Santos, da Baixada Santista, Pastor Daniel Santana, meu amigo. Estamos em Toronto, no Canadá. Meu Deus. Que alegria, pastorzão. Muito feliz de ter você aqui. Alegria minha, Felipão. Que benção demais. Estamos aqui 2 dias já juntos. Essa recepção incrível que nos constrange. Jogou a régua lá em cima, né? Jogou a régua lá em cima. Mas tá muito feliz, viu? Parabéns aí por tudo que a gente tá vivendo e vivenciando. Amém. Tô muito feliz. Nós estamos aqui em novembro. Tá um friozinho bom, né? E aí? Não deu pra... Eu pergunto pro Felipe, não tá deu muito praia, frio. Ele falou, né? hoje não tá frio. Não deu praia, né? Não deu praia, mas... Só 1 grau, 2 graus, acho que... Que alegria. Que você se apresentasse um pouquinho pra quem não te conhece. Fala aí o seu nome, da onde você vem, a sua história. Você é pastor local em Santos, uma igreja que tá explodindo. Eu estive lá esse ano e eu vi de perto o que Deus está fazendo. Eu queria que você contasse um pouquinho desse testemunho aí, como que você chegou lá em Santos. Conta um pouquinho pro nosso público aí pra gente poder conhecer a sua história. Cara, nós estamos pastoreando a igreja local ali em Santos, já tem 6 anos, Lagoinha Santos fez 6 anos agora esse ano, em abril, né? Vamos fazer 7 anos daqui a alguns meses. Eu sou casado com a pastora Renata, sou pai do Davi, da Elisa e da Helena, minha mini Lagoinha. Eu costumo dizer que quando a gente chega, a igreja já enche, né? Se a família pastoral falta, a igreja tá vazia. Já tá certo. Mas a nossa história ali no litoral, na Lagoinha especificamente, começou no Guarujá. Então hoje nós temos ali no litoral de Santos, né? Litoral de São Paulo, melhor dizendo, Baixada. Nós temos Lagoinha na Praia Grande, Guarujá, Santos, São Vicente, Bertioga. Agora abriu recentemente Mongaguá. Mas a história da Lagoinha lá no litoral de São Paulo começou no Guarujá. Eu e a minha esposa, nós morávamos no Guarujá. E na ocasião nós congregávamos na Lagoinha de Santo André, né? Legal. E nós ficávamos fazendo aquele bate e volta, porque então não existia ainda Lagoinha naquela região lá. E aí nós recebemos um convite do pastor Tony Meirelles pra gente fazer ali um GC, né? Uma expansão. E então nós começamos a Lagoinha Guarujá, ali. Ficamos 7 meses à frente da Lagoinha Guarujá. E depois a gente começou a fazer e a sonhar, gerar a Lagoinha Santos. E aí em poucos meses também a Lagoinha Santos, ela nasceu e começou a florescer. E aí nós precisamos, nesse momento, escolher, né? Ou pastorear Guarujá ou pastorear Santos. Então tô resumindo aqui. E aí Deus no direcionamento a gente ficar em Santos. Então a gente transicionou Guarujá com 7 meses de igreja. Uau. Fechamos o pastor Mário e a pastora Renata, que estão lá até hoje, começou conosco. E aí nós começamos do zero na Lagoinha Santos. Uau. No auditório, monta e desmonta, aquela forma de dinâmica de nascer, né? E graças à glória de Deus, a igreja vem passando por essas estações de crescimento. Hoje nós já temos 6 anos, estamos num lugar ali bem na entrada da cidade de Santos, com milhares de pessoas. E para a glória de Deus, a igreja cresce. Hoje é uma das igrejas mais relevantes da cidade. Então eu tô resumindo a história mais ou menos aí, né? Que legal. Cara, depois de Neymar, então, é a Lagoinha Santos. Eu recebo em nome de Jesus. Pastor Daniel e família. Recebo em nome de Jesus. Eu costumo dizer que na entrada de Santos, você chega, lá tem um monumento, né? Que é o cartão de visita postal, o cartão postal da igreja, que é um peixe. Bem antes de entrar na cidade. Então, tem um peixe. Mas quando tu vai entrar na cidade, tem o nosso prédio. Que, assim, ele é um formato meio de baleia, sabe? Aí eu falo pro pessoal, cara, depois que tu passou do peixe, tu vai ter que passar na baleia. Não tem como entrar em Santos e não passar pelo peixe e pela baleia. E principalmente, assim, Santos, que é uma cidade que tem muita história, né? Ali vem Pelé, vem toda esse marco no futebol. Então, eu imagino que deve ser muito interessante você estar ali naquela região. Você tem algum contato com o time do Santos? Tem alguma
algum GC? Você já recebeu algum jogador ali? Não, Só sim. curiosidade mesmo. Não, sim, a gente sempre tem recebido alguns jogadores, são cristãos, buscam a Deus, assim, eles têm essa dificuldade de ter esse tempo, na verdade, pra ir na igreja, e quando tem, a gente tem já um contato. E é muito legal quando a igreja rompe essa bolha, né? Sim. Você chega, tipo, né, no time do Santos, que deve ser uma referência, né? A gente faz a gente faz células também dentro do CT, também Deus abriu essa porta pra gente estar evangelizando, dando a palavra ali. E tem sido maravilhoso, assim, o time feminino vem sempre, né, as Serias da Vila. Aquele que fala do futebol feminino, né? Mas as meninas arrebentam. As meninas estão indo direto na igreja também. Elas vão pro culto. Não, elas vão muito pro culto. Aí o masculino também tá indo, alguns jogadores. E a gente tem um trabalho lá dentro do CT de participar de culto, levar palavra, enfim. Tem sido bom também. Quanto tempo você já pastoreia, pastor? Cara, uns 13 anos. Na frente da pastoreio em Lagoinha, acho que já tá indo para 7 anos. Legal. E hoje você trouxe uma palavra que foi muito profunda para nós. E todo amigo que vem para cá e ministra, eu gosto de abrir um pouco mais a mensagem, até para quem está nos ouvindo. Hoje o pastor Daniel falou sobre o silêncio de Deus. E eu queria conversar com você sobre isso, se a gente pudesse abrir um pouco mais esse assunto. Sim. Porque eu tenho certeza que quem está ouvindo esse podcast, nesse exato momento, pode estar atravessando uma estação onde não está ouvindo a voz de Deus e pode ter um sentimento no coração de que Deus esqueceu, de que Deus, de alguma forma, errou. E eu queria entrar um pouquinho nisso. Eu tenho certeza que na sua história você já atravessou muitos silêncios. Vamos falar um pouco sobre isso. De onde que nasceu essa mensagem? Geralmente as mensagens nascem de um processo, né? Sim. Cara, a gente vive de transições. Eu acho que o momento que a gente mais necessita, né, fica desesperado em querer ouvir o direcionamento de Deus, é justamente quando a gente precisa transicionar, né? A gente está saindo de um lugar de conforto e indo para um lugar de desconforto, porque todo lugar incerto ainda é desconfortável, até que ele se torne certo para se tornar confortável. Então acho que nessa transição, geralmente, pelo menos no meu caso, a gente fica mais preocupado em ter um direcionamento de Deus, né? Porque fala, cara, eu não posso tomar uma decisão sem ter esse direcionamento de Deus. Então, em alguns momentos na minha vida, principalmente ministerial, né? E até a minha história na Lagoinha, ela passa por um rompimento, né? Uma transição muito difícil, que eu precisava de fato ouvir a voz de Deus, mas é aí que eu aprendi, daí nasceu essa mensagem, né? Porque assim, a gente padronizou uma forma de se ouvir a Deus. Tentamos colocar Deus num formato... Entende? Aí tu fica na expectativa de Deus falar daquele jeito. Não é Deus falar, é Deus falar daquele jeito. Entende? Porque Deus fala de várias formas, até em silêncio. Ele tá falando. Sim. Mas nossos ouvidos não foram treinados para ouvir Deus na brisa suave. Uau. Foram treinados para ouvir Deus no Pentecoste, no terremoto, passagerias. Né? E uma vez meditando nesse texto, eu falei, cara, eu preciso treinar os meus ouvidos para ouvir Deus no silêncio. Entende? Preciso ouvir Deus no silêncio. E aí nasceu essa mensagem em um momento também que eu estava precisando de uma resposta. E eu entendi que Deus já tinha dado as respostas em alguns momentos. Naquele momento Deus estava se calando para eu ser a resposta. Né? Tem outra pregação que eu prego sobre Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Uau. Né? Enquanto nós estamos fazendo perguntas, Deus está esperando uma resposta a nós. Então é isso. O silêncio de Deus nem sempre é espera. Às vezes o silêncio de Deus já era para tu ter ido. Já era para você ter se movido. Já era para ter se movido. Quantas confirmações. Sim. Entende? Eu costumo dizer que às vezes a gente está na expectativa de ouvir aquilo que Deus já disse. É isso. Então a gente fica esperando Deus ficar repetindo inúmeras vezes para dar um passo. E a gente não precisa que Deus fale mais uma vez, ou que Deus envie mais um profeta, ou que Deus ele direcione o nosso coração em meio a mais um louvor. Na verdade, a gente precisa aprender o que fazer com as palavras que nós já recebemos. E numa geração onde é tão difícil ficar em silêncio, numa geração onde tudo é tão agitado, tudo tão barulhento, você acorda e muitas pessoas não têm a rotina da manhã. A primeira coisa que ela faz é abrir o celular, o Instagram e já o WhatsApp e aquela correria toda, e o dia já começa, e aí você vai pegar o ônibus ou você vai no carro e você está ouvindo rádio. O ser humano não sabe lidar bem com o silêncio. E quando nós levamos isso para um âmbito espiritual, eu acredito que quando a gente não escuta
aquilo que Deus está falando, Sim. de alguma maneira a nossa carne fica agitada. Exato. Mas eu costumo dizer que não é que Deus não esteja falando, talvez ele não esteja falando o que você quer ouvir. Um dos princípios da comunicação é, enquanto você fala, eu ouço. Uhum. Quando eu falo, você ouve. Quando nós estamos agitados, Deus se acalma. Mas quando se acalma, Deus se agita. Ou seja, quando a gente está falando demais, Deus está ouvindo de menos. E quando a gente se acalma, Deus fala, agora eu vou falar contigo. Por quê? Porque eu sempre falo assim, ó, o que eu entendo, quando o nosso coração está muito agitado, mesmo Deus falando, a gente não vai ouvir. Uhum. Tanto é que quando Jesus, ele vai, antes de Jesus tocar no esquife, lá na passagem de Naim, antes de ele falar com o morto, ele vai falar com quem está vivo. E o maior desafio para Jesus, né, vamos assim dizer, se há que tem desafio, o maior desafio para Jesus não é ressuscitar um morto. É acalmar o coração de quem está vivo. Uau. Entende? Isso é tão profundo na Bíblia que na tempestade Jesus tem uma passagem que antes de Jesus fala com o vento e com o mar, Jesus fala com os discípulos. Uhum. Porque toda a tempestade externa ela se acalma de uma forma orgânica. Agora a interna não. Ela precisa ser provocada, essa calma precisa ser provocada. Então assim, quando a gente está muito agitado, a gente não vai ouvir a voz de Deus. A gente tem que se acalmar. Quando a gente se acalma, Deus começa a falar. Na verdade, Deus já está falando, é que a gente não está ouvindo. Uau. Entende? Você me lembrou a passagem quando Jesus ele vai encontrar Lázaro, né? Lázaro já estava morto ali há 4 dias e Marta e Maria estão agitadas e elas abordam Jesus dizendo exatamente se o Senhor estivesse aqui, Exato. o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus fala para ela, calma, ele não morreu, ele vai ressuscitar. Parafraseando o texto, né? Conjecturando. E aí depois vem Marta, agitada, e diz a mesma coisa para Jesus, e elas não estão ouvindo. Jesus está dizendo, calma, ele não morreu. Ele se entristece porque ele vê ali, primeiro, um amigo que morreu. A Bíblia diz que Jesus chora. Mas ele também é abordado, né, com essa ansiedade. Jesus, o Senhor não estava aqui. Se o Senhor estivesse, ele estava vivo. E nessa agitação, nessa ansiedade, elas não conseguem escutar o que Jesus está dizendo. Calma, ele não morreu. E eu acho poderoso isso, porque quando ele chega, ele fala com quem está vivo. E quem está vivo não escuta. Mas quando ele olha para o túmulo e ele fala com o morto, Uau. O morto escuta. Exato. E isso traz uma lição profunda para o nosso coração. Que às vezes a gente não escuta a voz de Deus, porque tem coisas dentro de nós que também precisam morrer. Lázaro estava morto, mas ele escutou, levantou e saiu. E quem estava vivo não entendeu. Então, muito, muito profundo o que você está dizendo. Porque o que fazer quando a resposta não chega? O que fazer quando a cura não vem? O que fazer quando Deus não responde o que você está perguntando para ele há anos? E eu vivi períodos na minha vida de silêncio. Eu compartilhei com você na mesa um pouquinho da minha história. E foram mais de 7 anos de silêncio de Deus. Mas ele nunca deixou de trabalhar. Exato. Você falou algo muito profundo. Você falou que uma das representações de Deus é que ele é um oleiro. E aí você trouxe toda a representação do oleiro moldando o vaso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque embora não estivesse fazendo barulho, ele estava trabalhando. Isso é tão profundo, cara, porque assim, Jeremias 18, né? Você não fala a memória? Texto lá, só quem fala é Jeremias. Jeremias está na casa do oleiro. Ele está narrando o que o oleiro está fazendo. O oleiro não dá bola para ele. Ele entra e sai da casa do oleiro sem o oleiro falar. Mas o texto tá assim, ó. Jeremias fala e o oleiro trabalha. Jeremias fala, o oleiro trabalha. E o oleiro não fala nada com Jeremias. No final o vaso fica pronto. Eu acho muito sensacional, cara, porque a casa do oleiro é Deus. Sim. O oleiro é Deus. Aquele texto ali, o Jeremias, ele foi num vale do Inon, se não me falha a memória, que era um vale onde tinha argila e tal. Era no vale que os oleiros construíam suas casas, porque era um lugar onde tinha argila mole, na parte mais baixa, né, no vale, que era um lugar úmido, né, que ali encontrava o barro moldável, né, porque às vezes as regiões altas deixam o barro duro, aí o oleiro não consegue trabalhar. Então, Jeremias tem que descer e na casa de um oleiro que não fala nada, mas sempre tá com a mão ativa, tá em movimento. Então, assim, é Deus. A gente tem que entender que é o seguinte, que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. A gente só tem que confiar, cara. Eu falo que o oposto de confiar é desconfiar. E desconfiança gera distanciamento. Quando você desconfia de alguém, você, deixa eu ir por aqui que esse cara é estranho. Sim. Com Deus é a mesma coisa. Se você não confia, você desconfia. Se tá desconfiando, tu tá longe de Deus. Entende? Quanto mais confiança, tu tá mais perto. Quanto mais desconfiança, tu tá mais longe.
E já percebeu o quão sensível nós nos tornamos em lugares desconfortáveis? Porque Sim. às vezes a gente está procurando conforto a todo momento. E a gente se esquece que Deus, ele não é só o Deus dos pastos verdejantes, mas ele também é o Deus do vale da sombra da morte. Mas nós nos acostumamos mais com a ideia de Deus nos pastos verdejantes do que, cara, com Deus do vale de ossos secos. Então acho que é interessante isso que você está dizendo, porque eu estou em uma estação onde eu não estou entendendo o que Deus está dizendo. E eu me sinto pressionado. É claro que você está sendo pressionado, porque ele é um oleiro. E como que o oleiro faz com barro? Ele aperta. E aí a gente vê ele moldando. E a gente vê ele amassando. Sim. E aí o texto diz que o vaso cai e ele quebra e aquele oleiro vai ter que pegar aqueles cacos. E traz uma similaridade muito grande com aquilo que a gente está vivendo, né? Em todos os momentos é como se nós estivéssemos sendo, cara, na fase que nós não estamos ouvindo Deus, nós estamos sendo apertados, amassados, moldados. E aí às vezes a gente quebra e os cacos são espalhados e a boa notícia da casa do oleiro é que na casa do oleiro não tem lixeira. Não tem lixeira. Então ele não despreza as nossas dores, ele não despreza as nossas dúvidas, ele pega de novo e ele põe no lugar e ele vai fazendo. Então, talvez para alguém que está nos escutando agora esteja vivendo exatamente essa fase do silêncio de Deus. Mas estar em silêncio não significa que ele não está trabalhando. Exato. Eu costumo dizer lá na igreja para algumas pessoas que o evangelho ele é um convite para você viver no caminho, né? Não tem como você viver o evangelho sem estar no caminho. Relacionamento com Deus é no caminho. Eu costumo dizer assim, Deus te chama, ele fala assim, no caminho eu te explico. Por exemplo, os dois discípulos de Emaús estão no caminho, voltando para casa, querendo desistir de tudo, esperança. Ele achava que tinha morrido, não tinha ressuscitado, estou embora. Jesus vem, eu gosto da Bíblia porque a Bíblia dá detalhe. Jesus se aproxima e caminha com eles. A palavra caminha com eles Jesus caminhou o percurso inteiro de volta. Uhum. E Jesus está falando. Os olhos deles estão vendados, né, espiritualmente falando. Eles não estão entendendo muita coisa que até então aquele nômade, aquele peregrino está falando. Uhum. Eles só vão entender depois que entrou na casa. Mas em nenhum momento no caminho, mesmo se eles sem entenderem, mesmo eles sem perceberem, Jesus o abandonou. Jesus estava lá. É isso. Então, assim, é uma construção. Cara, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Caminha. Lá na casa, você vai, no partir do ponto, vai entender tudo. Vai entender porque teu coração queimou, tu vai entender porque a caminhada se tornou mais leve. Você vai entender porque lá na frente tu olha e fala assim, cara, fica em casa essa noite, é tão bom de conversar, não vai embora, não, fica comigo. Então é no caminho. Eu vejo as pessoas falando assim, ai, Deus não tá falando comigo, cara, eu caminha. Não para. Não para. Mesmo sem ouvir, caminha. No caminho ele te explica. E se for necessário no caminho mandar tu voltar, ele vai te mandar voltar, fica tranquilo. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Entende? Poderoso. É respostas. Quando tu responde, Deus vai lá e fala, é isso que eu quero respostas. Entende? Porque senão se a gente tiver uma fé contemplativa e não provocativa, a gente vai ter uma fé filosófica, cara. Sim. É muito bonito falar de fé. É gostoso ouvir falar de fé. Ser testado nela que é mas é muito difícil. Mas é muito feio tu viver pela fé. É Isso muito aí. ruim tu viver pela fé nesse sentido mais pejorativo da palavra. É dolorido viver pela fé. Não é bonito. Não é atraente. Entende? Mas essa é a fé da Bíblia. A provocativa. Aquela que tu provoca o milagre. Se tu olha para, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. O texto diz que ela falou consigo mesmo. Por que ela falou consigo mesmo? Porque ela não tem amigo. Ninguém entendeu o que ela ia falar. Sim. Irmão, quando você tem uma fé provocativa e conversa com alguém que tem uma fé contemplativa, a primeira coisa que eu falo para ela, fica em casa, boba. Tu vai fazer o que lá? Vão te apedrejar, tu não pode nem tocar em ninguém. Então a Bíblia diz, e falando consigo mesmo, se eu somente tocar, ficarei curada. Aquela mulher, na verdade, já saiu de casa curada. É isso. Ela ali, o toque de Jesus foi só para recebeu no espírito. Só foi para materializar. Só foi para tornar real. Porque é uma fé provocativa. Eu vou lá e vou provocar. E vou ser curado. Uau. E ponto. Entende? Então, assim, ela ouviu alguma palavra de Jesus? Jesus mandou algum convite? Ó, manda trazer ela? Não. Silêncio. Falou, cara, se esse cara é o que estão falando vai ser hoje. Eu vou fazer acontecer. Muito poderoso o que você está dizendo, porque a gente entra também numa questão de um diálogo interno. Então, se Deus está em silêncio, é muito provável que outras vozes comecem a gritar dentro de mim. E no caso da mulher do fluxo de sangue, ela encontrou esperança no meio da dor, no meio do desespero, no meio do preconceito. Ela estava isolada por uma questão cultural ali da religião judaica. Mas
como que nós podemos, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, como que nós podemos controlar essa voz dentro de nós? Porque se Deus está calado, e nós sabemos que ele não está, mas ele só está falando talvez numa frequência que nós não estamos entendendo, é porque nós estamos dando ouvido a uma outra voz. Talvez a voz do desespero, da ansiedade, da desistência, e tem algo gritando. Cara, nega o seu Deus e morre. O que você está fazendo? Isso aí não é para você. Você está esperando há 10 anos e olha o vizinho. Sim. Olha o irmão lá, recebendo. E você não vai receber. Então tem uma voz que está falando. Cara, a Bíblia, quando ela fala sobre a palavra de Deus, ela usa duas figuras de linguagem que é constante. Pão e espada. Sempre quando a Bíblia vai referir, Deus falou, vai usar essas figuras de linguagem, simbolismo, se remete ou a pão ou a espada. O que é pão? Pão é aquilo que tu precisa diariamente. É a provisão pro hoje. O que é espada? É algo que tu constrói hoje e dura por muito tempo. É aquilo que fixa e fica. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada que penetra entre juntos. Ou seja, é algo que vai penetrar e vai permanecer. Isso aqui é uma forma de Deus se comunicar. Pão é aquela coisa que você precisa para hoje, para agora. Então, todo mundo que está aqui nessa sala, nós estamos aqui com 4 pessoas, 5 pessoas aqui, 6, todos nós já recebemos palavras de Deus. Em algum momento como pão e também em muitos momentos como espada. O que acontece com a palavra do pão? É a provisão que eu preciso para agora. Assim, eu preciso de uma palavra para amanhã. Se eu vou tomar uma decisão, preciso de uma palavra. É o pão. Tu vai precisar do pão amanhã. O problema é que a nossa geração só está vendo de pão e esqueceu da espada. Por exemplo, eu tenho 18, 19 anos no caminho com Cristo no Evangelho. Tem palavras, espada, que foram fixadas dentro de mim por Deus, que eu recebi no primeiro ano de conversão. Eu carrego comigo até hoje. E eu me firmo nisso. Quando falta pão, eu lembro da espada. Eu falo, não, Senhor, mas eu tenho aquela palavra. O problema é que a gente sempre está correndo atrás de uma nova revelação sem viver a antiga. A gente está querendo pão, mas tem várias espadas que já foram cravadas no nosso coração, que aí é onde a gente consegue neutralizar essas vozes. Peraí, Deus não está vindo com pão, está vindo com algo novo, algo fresco, mas eu tenho coisa cravada dentro de mim, meu irmão, que é certeza de que Deus está comigo, mesmo que eu não ouça ele hoje. Você tá entendendo? Quando Deus falou isso comigo, eu falei, mano, eu tenho palavra que foi fixada, e isso aqui não vai passar. Não precisa levantar o próximo profeta para confirmar, já foi confirmado. Ah, mas a voz do interior, mas as vozes, eu sei que vai ter, mas peraí, eu vou lá naquela espada que foi cravada. Caleb. Tu acha que Caleb, durante esses 45 anos que ele ficou esperando a promessa, tu acha que ele não precisou de outras palavras? Tu acha que ele não comeu pão? Deus viu falando com Moisés, falando com várias revelações. Mas ele carregou uma espada 45 e falou, eu tô sobre essa palavra. Tá cravada. Se me faltar pão, o que eu preciso, já tenho. Tu acha que as vozes, várias vozes, não, cara, não. Tá aqui, tá queimando. Tá queimando. Cara, na verdade é o seguinte, não é o que a gente vai fazer para receber uma nova revelação. É como a gente vai se comportar com as antigas que já foram faladas. Uau. O que você fez com a última palavra que você recebeu? Exato. A gente tem muitas palavras. Qual foi a sua atitude? Qual foi a sua ação? A gente tem muitas palavras. Muitas palavras. Muitas palavras que ainda nós não vivemos, que nós recebemos. Muitos direcionamentos que ainda a gente nem começou a usufruir disso. Mas a gente está preocupado em Deus falar comigo no próximo domingo. É aí aonde começa esse desespero das pessoas. E uma imaturidade espiritual. Imaturidade. Também, né? Imaturidade. Uma imaturidade. A pessoa está querendo uma revelação, uma palavra nova todo tempo. E aí a gente entra também numa problemática de que você vai invalidando essas palavras. Sim. E você se torna uma pessoa que precisa de afirmação a todo momento. E essa história da espada cravada, ela é muito forte mesmo, porque quantas palavras talvez que você que está assistindo a gente, você já não recebeu e não aconteceu, e será que foi por causa de Deus ou foi por conta das suas escolhas ao longo da sua trajetória? Porque uma coisa é certa, as nossas decisões também estão pautando o rumo do nosso destino. Sim. Então Deus me deu uma palavra. Sim. Cara, mas eu não me posiciono. Eu não vou atrás. Então, é aquela parada. Eu que moro aqui na América do Norte, é muito comum, né? Eu escuto pessoas falarem assim, não, eu tenho uma palavra pra América. Beleza. Você já tirou o passaporte? Não. Cara, eu acho que, Fala Deus. Não, eu recebi uma palavra pra América. Acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer... É o mínimo, né? É o mínimo. Começa o game aí. Eu vou atrás de tirar meu passaporte. Não, eu, cara, não tiro o passaporte.
O cara, tipo assim, ele não começa a se posicionar, ele não começa a estudar uma outra língua. Então ele fica ali e ele fica culpando Deus por conta da procrastinação dele. Eu acho que isso é o nível de maturidade, de você trazer responsabilidade pra você. Cara, é isso aí, eu tenho uma palavra, tá fincada, tem uma espada no meu peito. Não aconteceu por causa da minha irresponsabilidade. O maná é uma simbologia do Cristo na Bíblia, né? Que é o pão que desceu do céu. Palavra. Cara, tem algo na Bíblia que é fantástico. O maná, a duração do maná tá muito ligado ao lugar que você guarda ele. Vou dar Bíblia, vamos pra Bíblia. No deserto, Deus tinha falado pro povo assim, ó. Vocês vão colher o maná de manhã. Vocês vão comer o que é necessário. Se vocês guardarem pro outro dia, vai embolorar, vai apodrecer. Não é isso? Estragar. A Bíblia diz que uns tentavam guardar, chegava no outro dia, tava com o bicho. Mas Deus chama Moisés. Fala, Moisés, pega o mesmo maná, guarda dentro de um pote e coloca dentro da Arca da Aliança. Isso vai servir de testemunho perpétuo. A Arca da Aliança andou anos com o povo de Israel no deserto. E dentro da Arca da Aliança estava o pó de maná que não estragava. A pergunta é, por que o da tenda estragou e o da dentro da arca não? Tem muita palavra que se perde não porque a palavra não era boa, é porque o recipiente não estava bom. Então assim, eu sempre falo, irmão, traz à memória aquilo que traz esperança. O quê? O que Deus já te falou lá atrás. Eu tenho uma mensagem que eu prego sobre isso. Não esqueça o que Deus te falou um dia. Essa mensagem é muito profunda e eu falo muito sobre isso. Eu falo, lembra o que Deus já te falou. Eu não vim pregar algo novo, eu vim pregar o que você já sabe, mas esqueceu. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Outra coisa. O ministério de Jesus começa. Qual foi a primeira revelação do Pai para Jesus diretamente? Tu és o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu me alegro. Beleza. O ministério de Jesus começou ali. Passam 3 anos, irmão. Não é 3 dias. Não é 3 meses, nem 3 meses. 3 anos. 3 anos. Lembra do pote de maná? Yeah. Jesus pegou aquilo e guardou dentro. Não se estraga. Quando Jesus está na cruz, o diabo vai usar os soldados lá embaixo. Qual é a palavra que o diabo solta? Se tu és o filho de Deus, desça daí. Jesus abre o pote de maná, volta 3 anos atrás. Lembrou, meu pai já me disse 3 anos atrás que eu sou filho. O que Jesus faz? Continua na missão. Todas as vezes que a gente deixa o maná apodrecer, a gente esquece que a gente é, para onde está indo e o que Deus nos chamou para fazer. E quem nos chamou, né? E quem nos chamou. Então Jesus estava muito bem resolvido. Então, para quem está nos ouvindo, todo mundo tem vários pães, vários manás dentro de si, que ainda não foram usados, que vai alimentar você no momento da sua dificuldade. A gente só precisa resgatar isso. Não precisa outro profeta, não precisa outra revelação. Tem muita coisa ainda que está dentro de nós, que mesmo a gente tem comida dentro de nós para caminhar mais 40 dias, mais 40 noites com a força da comida e não parar. O problema é que aí fica desesperado. Eu preciso, porque se o profeta, se o pastor, se não sei o que, gera uma dependência na próxima. E parece que a palavra de Deus parece ser descartável, cara. A sensação que é que, tipo assim, sei lá, é uma bolachinha de sal que tu comeu agora, tá com fome depois. E eu acredito que não é assim. Você tá entendendo? É assim, tem muita coisa que a gente tem liberado por Deus que ainda a gente não viveu nenhum texto. Pega a história de todo mundo que tá na fé, cara. Quantas palavras, quanta gente já saiu em lágrimas, quantas orações no momento de falar, caramba, Deus falou comigo a palavra. Irmão, a gente tem muita coisa que tá em aberto. Tem um depósito muito grande, muita coisa tem aberto. Então, as vozes vão vir. Mas eu vou trazer esperança. É isso, não, peraí, não, tem uma promessa, cara. Não, calma aí, não. Até vamos provocar quem tá ouvindo, né? Provocar você a lembrar. Para e pensa nas promessas que você recebeu. Para e pensa nas palavras que Deus já liberou na sua história. Então, mesmo no meio do caos que você está vivendo hoje, ou no meio da ansiedade, ou no meio da pressão que você está vivendo hoje, para se lembrar da palavra que um dia Deus liberou sobre a sua vida. Essa palavra é espada, essa palavra é maná num recipiente seguro, essa palavra é combustível, é ela que vai te guiar. E tem momentos que, cara, tudo que nós temos é a palavra. E Sim. talvez não é a palavra que Deus disse ontem. Ou que tá falando agora. Ou que tá falando agora. É a palavra que Deus falou há anos atrás. Isso. Se apega nisso. Né? Eu contei a minha história pra você e eu tinha uma palavra que eu recebi, só que veio fazer sentido depois de 7 anos. Mas eu me apeguei àquela palavra. Deus, eu acho muito interessante, né? Quando Deus ele fala para Jeremias, eu velo sobre a minha palavra. A palavra eu velo vem da palavra vela mesmo. Porque naquela se usava muito, né? Essas luzes artificiais. Então a vela ficava ali a madrugada toda, né?
tipo assim, velando, né? Iluminando, guardando, né? Sim. Gerando luz constante. Deus está dizendo assim, cara, ainda que essa palavra se perca dentro de você, não vai se perder dentro de mim. Deus fala pra você isso. Eu velo sobre a palavra. Eu libero a palavra e eu permaneço como vigia dela, para que ela se cumpra. B. Agora, o Deus que liberou a palavra, ele se preocupa em velar. E a gente que recebeu, não? É isso aí. Você entende? Em guardar. Eu costumo dizer que quando a gente recebe uma palavra de Deus, é como se a gente estivesse, gerando uma promessa. E recentemente eu tive uma filha, e você também é pai, e você sabe, a gestação, ela precisa ser desenvolvida. Sim. E o que acontece? Muitas vezes, por uma negligência, você pode até mesmo abortar a promessa. Por decisões erradas, você pode até mesmo abortar a promessa. Então eu vejo que quando Deus libera uma palavra sobre o nosso ventre, essa palavra ela vai crescendo, ela vai tomando forma, e você precisa cuidar, você precisa proteger, você precisa cultivar. E aí ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai crescendo, ela vai crescendo. E o que acontece? Quando ela está próxima de nascer, a mulher entra num processo de contração. Vai sentir dores, né? Cara, ela começa a sentir dores. A promessa está lá dentro. Então pega isso. Presta atenção que isso não é sobre gestação de um filho, mas a gente está fazendo a mesma analogia para a gestação de uma promessa. Então a promessa, você está aqui, cara, ela está próxima a nascer. E aí ela começa com contrações, e aí são as dores. São as dores do novo. São as dores do nascimento. E aquilo vai... E muita gente para aqui. Muita gente desiste aqui. Muita gente acha que aqui chegou ao fim. E você está chamando de falência o que é contração, que está sinalizando e simbolizando que tem algo novo que está chegando e vai nascer. A palavra vai nascer. Eu não sei como foi para você, mas antes da palavra se tornar matéria na minha vida, cara, eu vivi um momento de contração absurdo. Que era praticamente algo querendo me jogar para fora da minha palavra. Mas por conseguir permanecer, nós vimos a promessa nascer e pegamos o filho no colo. Cara, isso que você tá falando é poderoso demais, porque bem na cabeça agora você tá falando de Jesus, né? Que a maior obra que Jesus fez foi a nossa redenção na cruz. E qual foi o momento que Jesus mais sentiu dor? Foi lá. É isso. Foi faltando ali algumas horas para o maior ato, né, de redenção da humanidade. E eu senti as dores atrozes, cara, coisas terríveis. Cara, isso é tão poderoso, porque o que Jesus vai falar na cruz? O que muita gente está falando agora. O Senhor esqueceu de mim. O Senhor me abandonou. O Senhor está em silêncio. Jesus na cruz, e o nosso Deus é um Deus ferido. Ele é um Deus que sabe o que é ser esmagado. Ele sabe o que é ser pisado. Ele sabe o que é ser rejeitado, traído. Ele sabe exatamente tudo que nós estamos aqui vulneráveis a viver nessa terra. E ele vai dizer: Pai, por que me abandonastes? É forte demais, né? Ou seja, a gente está reclamando de um silêncio que o próprio Cristo teve que enfrentar. Mas Deus já tinha tudo pronto. O plano da redenção. Estava tudo pronto. Filho, eu não estou te abandonando. Eu só estou recebendo os seus irmãos mais novos. É isso. Eu só estou abrindo a mesa para que outros filhos cheguem. É isso. Então, cara, essa passagem é incrível, porque Jesus ele fala de fato, né? São 7 palavras que ele fala na cruz, uma delas é essa. Isso. Mas a última palavra de Jesus foi: nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Ele assim: eu sei que o Senhor se calou por um tempo, mas eu sei qual é o meu destino. O problema não é você nem questionar. O problema é o que você vai fazer depois que questionar. Entende? O que você faz depois? Porque nós somos fracos, seres humanos, não vamos fazer perguntas, mas e depois? E Jesus estava dizendo: cara, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou sofrendo aqui, Pai, eu sei que nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Ou seja, tudo que eu fiz começou por ti e vai terminar em ti. Maravilhoso. Tá aqui, tá feito, tá consumado. Isso é uma palavra que eu acho que a gente pode deixar para quem está nos ouvindo. Que independente da estação que você esteja vivendo, independente da fase que você esteja atravessando, mais um dia, mais uma chance, mais uma oportunidade de você trazer à memória aquilo que te traz esperança. Você não caiu nesse podcast sem um propósito. Exato. Deus está falando com você, Deus está tocando aí no seu coração, e Ele está trazendo à memória que realmente esse silêncio, ele tem data de validade, mas ele também está te moldando, te ensinando e te preparando para o novo. Pastor, se você pudesse deixar um último conselho para quem está vivendo essa estação, o que você falaria para a gente poder encerrar esse podcast? Mas falamos de tanta coisa poderosa aqui, mas Sim. Se você tivesse um último conselho para quem hoje
sente que está vivendo esse momento. Eu estou no silêncio de Deus. Continue orando, continue fazendo o que você faz para Deus, continue acreditando. Eu estava pregando hoje aqui e falei que a nossa fé, ela não sente, a nossa fé sabe. E o saber é em cima daquilo que você já recebeu. Ninguém sabe aquilo que ainda não recebeu, a gente só sabe em cima daquilo que a gente recebeu. Então a gente tem convicção, a fé, eu sempre falo isso na igreja. Fé é uma convicção. Eu decidi acreditar, eu quero acreditar, eu vou e estou acreditando. Então a gente sabe que o nosso Redentor vive, a gente sabe que Jesus, ele está com a gente sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Então essa certeza já mora dentro de você. Eu sempre gosto de levar as pessoas a uma reflexão. Você que está aqui nos assistindo. Não é sua primeira e nem sua última luta, não é sua primeira e nem sua última prova. Eu acredito que em alguns casos você talvez já passou até por coisas já mais difíceis que você está vivendo agora. E lá atrás também você, como eu, já fez talvez até os mesmos questionamentos. Agora eu sempre faço essa pergunta. O que te trouxe até aqui? Você está aqui hoje, nessa estação, nesse ano, nesse dia, assistindo esse podcast. Lá atrás você falou que não ia conseguir, lá atrás você falou que Deus tinha te abandonado, lá atrás você falou que agora, que vai ser na minha vida. E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, você está aqui. A gente só precisa entender que é o seguinte. Na vida de Davi, muitas coisas mudam. Uma hora é leão, uma hora é urso, outra hora é gigante, outra hora é Saul, outra hora é o filho. Uhum. Mas tem uma coisa na vida de Davi que nunca mudou. Era o mesmo Deus. No leão foi o mesmo Deus. No urso foi o mesmo Deus. No Golias foi o mesmo Deus. Saul foi o mesmo Deus. Absalão foi o mesmo Deus. Até o último dia foi o mesmo Deus. As provações mudam, as dificuldades mudam, os gigantes vão mudar, vão se alternar. Mas o teu Deus que te trouxe até aqui, aquele que começou a boa obra, é o para terminar. Ainda que não venha uma nova revelação, as antigas é suficiente para te manter de pé. Aleluia. Que palavra poderosa. E eu acho que eu queria encerrar até falando o trecho da passagem de Isaías que você trouxe. Que ele está quieto como o sol, como o ardor do sol. O sol não te dá bom dia, mas você sabe que ele chegou. Todo dia tá lá. O sol não te abraça, mas o calor dele te aquece. E você sabe que ele está presente. Então que o Espírito Santo possa estar te abraçando aí onde você está. O que é melhor para um filho, presente ou presença? Presença, cara. Esse é o problema, que a gente está se relacionando com Deus na perspectiva de presente. A gente está se alegrando mais pelo presente do que pela presença. E aí quando o presente não vem, a gente se entristece. E esquece que a gente tem o que a gente mais precisa, que é a presença. E geralmente o filho que gosta mais do presente do que da presença é o filho mimado. Mimado. É o filho deixado, esquecido e que está gritando por atenção. Exato. Então, que essa presença possa te alcançar onde você estiver, que o Espírito Santo possa falar profundamente no seu coração. E, pastor, que alegria poder te receber aqui em Toronto, no On Fire Talks. Meu Deus, essa igreja maravilhosa, top demais. É um podcast para incendiar o coração de quem está nos ouvindo. Quero mandar um beijo também para você que está em Santos. Se Deus quiser, logo a gente vai estar aí para dar um abraço. Olha, vai lançar o livro aí, gente. Vocês. E vai lançar o livro lá na acontecer, em nome de Jesus. Pastor, fala suas redes sociais aí, onde que as pessoas podem te encontrar? Cara, no Instagram, @Pastor Daniel Santana. No Facebook, colocar Daniel Ferreira de Santana, né? TikTok é Daniel Santana, Kawaii, não sei como é que fala isso. E a gente tá espalhando a palavra de Deus aí nas redes sociais, tem sido uma benção. Segue lá que eu tenho certeza que Deus vai te edificar muito. Você pode me seguir também, @FelipeGuedes_OFC, no Instagram, no Spotify e no YouTube. Pega esse vídeo, envia para alguém que você sabe que precisa ouvir essa conversa. Tem alguém que você conhece e que você ama, que precisa daquilo que foi liberado nessa mesa. Compartilha com seu líder, com seu pastor, mas também não vai embora desse vídeo sem seguir o canal e sem deixar um like. Custa alguma coisa deixar um like, pastor? Custa nada. A gente tá na missão, eu tô na missão de alcançar 1 milhão de seguidores, faltam só 975 mil. Tá quase, hein? Tá quase. Né? Você tá mais perto que eu, né? Graças a Deus. Mas falta um bocadinho também, falta um bocadinho. Então vamos lá, ajuda a gente. Deixa seu comentário aqui também daquilo que mais inspirou o seu coração. Então esse é o On Fire Talks aqui em Toronto, no Canadá. Que Deus te abençoe. Vamos pra cima. Deus abençoe você. Um abraço. Gente. Um abraço.